Bem-vindos a mais um dia descobrindo a China inexplorada. Hoje estou no meio de uma estrada na província de Qinghai. E ao longo do dia, vamos visitar o maior lago de todo o país e alguns lugares bem interessantes que o nosso guia preparou para nós. Vou começar o dia mostrando como o cenário dessas estradas é variado. Aqui está a cabine e ali o posto de gasolina. E na frente há umas pirâmides de bandeiras que são conhecidas como Lungten tibetano e que se encontram por toda parte na estrada. Queria mostrar para vocês, mas vamos rápido porque estou congelando, está muito frio e o lago ali já está totalmente sólido. Nossa próxima parada é a Fortaleza das 8 Esquinas, que é uma base militar que foi descoberta bem perto do templo que visitamos ontem. O principal é que ela se chama Fortaleza das 8 Esquinas por seu formato único visível de cima. Chegar aqui não foi fácil, pois estamos a cerca de 3.000 metros de altitude. E aqui o oxigênio começa a ficar escasso, né? O sol queima muito mais e o cansaço começa a ser um grande fator. Não consigo falar, estou sem fôlego e ainda falta muito. Já digo que estamos ficando sem ar, mas vamos subir a colina porque de lá se tem uma vista espetacular da cidade lá embaixo. Então, me deixem chegar, recuperar o fôlego e eu conto mais para vocês. Tive que ficar no topo por uns 20 minutos recuperando o fôlego porque tenho que admitir que estou fora de forma. Nos últimos meses tive que lidar com uma lesão que não me permitiu me manter em forma, mas conseguimos nos arrastando e tudo mais. Finalmente chegamos ao topo desta colina e só agora estou percebendo que o tempo todo a cidade estava atrás de mim. Eu achava que íamos subir a colina e que desse lado de trás veríamos a cidade, mas acabou sendo exatamente o contrário, porque a cidade está lá do outro lado. Sim, dá para ver perfeitamente os 8 cantos do muro. E originalmente eu pensava que íamos encontrar os restos de uma civilização perdida, mas não é assim, as pessoas continuam vivendo lá. Nos disseram que há mais de 300 habitantes que se dedicam à pecuária e à agricultura, e que suas plantações ficam bem do lado de fora da cidade. Que são todos esses que estão por aí. E claro que hoje em dia eles também trabalham com turismo, já que com essas vistas maravilhosas milhares de pessoas decidem vir. No verão, com clima quente e pastos verdes, imaginem essa região toda verde ou até coberta de neve, deve ser linda. Mas voltando ao formato da fortaleza, se vocês perceberem, ela não é quadrada como costumam ser a maioria das cidades muradas, mas sim tem o formato de uma cruz. Por isso ela tem 8 cantos que facilitavam a vigilância da cidade em todas as direções. Por outro lado, talvez percebam que há pouco material para construir, pois não é uma região de floresta e quase não há árvores próximas. Por isso, os moradores locais usaram terra compactada para construir seu muro e o reforçavam com varas e galhos de madeira que iam no meio da estrutura. Mas o mais curioso é que eles também usaram jarros de cerâmica para decorar o muro. Por isso não servia apenas como proteção, mas em parte também era uma forma de arte, e essa técnica em geral é conhecida como alvenaria. De verdade, em momentos como esse, a palavra indescritível faz sentido, porque não há como expressar o que se sente. Estar aqui conhecendo o estilo de vida de pessoas que provavelmente jamais imaginaríamos que existem. Apesar de muitos conhecerem a cultura tibetana, poucos se perguntam onde vivem, como vivem, o que fazem, porque neste momento nem sequer estamos no Tibete. Levem em conta que estamos na província de Gansu, que ainda está bastante longe do Tibete. Mas aqui há uma grande quantidade de pessoas tibetanas espalhadas por toda a província. E só isso, né? Olhem como este lugar é vasto, né? O fato de pensar que há centenas de anos, quando não existia tecnologia, quando não existiam estradas e não havia carros, para se deslocarem tinham que fazer isso a pé e tinham que viver por aqui, onde as condições podem ser bastante extremas. É incrível, e é só olhar atrás de nós as belíssimas montanhas do Planalto tibetano em frente aos campos de cultivo das pessoas que vivem na Fortaleza das 8 Esquinas, que está logo atrás desta colina. Aqui pode-se pensar que além das paisagens não há muito a mostrar. Mas atrás de mim há um monte de pedras que para os tibetanos é muito importante, já que esse monte de pedras é conhecido em mandarim chinês. E é um monte de pedras sagradas que os tibetanos usam como marcador espiritual, e isso é muito comum no Planalto tibetano. Os tibetanos utilizam isso como oração pedindo proteção espiritual durante a jornada. Lembrem-se também de que costumavam ser nômades.
Por outro lado, também podiam ser usados para marcar pontos importantes ou para pedir boa sorte ou até mesmo para agradecer por uma viagem segura. Segundo a tradição, cada viajante que completa a viagem segura deve colocar uma nova pedra, com toda a intenção de desejar uma boa viagem para as próximas pessoas que vierem até aqui. Então vamos fazer a nossa parte e aumentar esse monte de pedras. Esta pedra é por vocês, vamos colocá-la em um lugar seguro. Quando vocês estiverem aqui de visita, este vai ser o panorama mais típico. Estradas com vistas espetaculares, mas muito solitárias, com exceção do gado que está sempre atravessando as estradas. Eles vivem aqui e vêm se alimentar. Mas eu parei aqui porque ao fundo temos um mastim tibetano, que é um animal majestoso e muito bonito, típico da região. E curiosamente, em algum momento ficou muito viral, já que os mastins tibetanos se tornaram o animal de estimação dos ricos. Que ricos o quê? Dos milionários. Chegaram a custar milhões de yuans, mas aqui são o cão pastor ideal. E se vocês estão se perguntando, é assim que os locais vivem. Antes eram nômades, mas hoje já se estabeleceram e voltam aos mesmos lugares todo ano. Isso não quer dizer que fiquem aqui a maior parte do tempo, pois no inverno retornam às suas aldeias. Agora estamos entrando na província de Qinghai e a estrada é indescritível. É linda porque a paisagem vai mudando. De repente você está no planalto tibetano vendo os rebanhos e a neve por toda parte e do nada estamos como no meio de um canyon avermelhado. Impressionante, ainda mais pelo fato de aqui passar o trem-bala. Tudo isso aqui é a estrutura do trem-bala que vai passar por cima, cercado de vistas impressionantes. E só de dirigir por aqui já é uma aventura incrível, mas imagina atravessar isso voando a 300 km por hora, isso sim vai ser mágico. Agora estamos na cidade de Tongren, na província de Qinghai, que fica dentro da prefeitura autônoma tibetana de Huangnan. Este local fica entre 2.500 e 3.000 metros de altitude, por isso continuamos sofrendo. E de acordo com o último censo, tem por volta de 100 mil habitantes, dos quais a maioria pertence à etnia tibetana. No entanto, agora vamos visitar uma fortaleza chamada Gomeri, que pertence à etnia Tu. E essa fortaleza tem 600 anos de história e é uma das mais antigas de todo o país. O mais interessante é que ainda há pessoas morando aqui e vamos ver como vivem. Estes são os corredores da fortaleza e, como mencionei anteriormente, essas fortalezas foram construídas de uma forma bastante semelhante à maneira como eram construídos os povoados mexicanos. Na verdade, no meu vilarejo de Metepec, esse tipo de construção era bastante comum até pouco tempo atrás, mas neste caso é terra compactada, com palha e com varas locais. E agora nos convidaram para entrar na casa de uma pessoa local para vermos como era a vida antigamente. A decoração é bem interessante porque ninguém jamais imaginaria que isso é cocô de iaque, isso mesmo como vocês ouviram. Tudo isso é cocô, que é usado como combustível na cultura tibetana. Eles colocam nos fogões já que é muito inflamável porque, se vocês perceberem, tem muita palha. Então, em vez de usar gasolina ou carvão, os tibetanos usavam cocô. E agora vamos ver como. E aqui na nossa frente está a casa da família Tambubu, que são heróis locais, pois foram uma família que defendia os mais fracos, por isso se tornaram uma das figuras mais respeitadas do povoado. E pelo que entendi, aqui viveram 4 gerações, sendo a primeira delas o líder do povoado, que naquela época era como o governante ou a figura mais respeitada da localidade. Mas curiosamente a segunda geração foi muito pobre, pois se dedicava à agricultura. No entanto, graças a todo o trabalho da segunda geração na terceira geração, um deles saiu para estudar medicina tibetana e trabalhou durante 12 anos como médico em Sichuan. E embora não tenha ficado rico, se saiu muito bem. Mas como dizem, não há lugar como o lar. E é por isso que a 4ª geração decidiu voltar para sua cidade natal e hoje ele é nosso anfitrião neste belo lar. Então deixem-me mostrar para vocês. Bem-vindos a uma autêntica casa local, onde podemos ver como a família vivia desde a sua primeira geração. Aqui temos a parte mais importante da casa, que ao mesmo tempo serve como cozinha e como aquecedor para a cama. E é que os tibetanos usavam a cama como sala de estar, como sala e como sala de jantar. Mas para suportar as noites tão frias da região, os tibetanos tinham sua cozinha bem em frente à cama. E aqui colocavam o excremento de iaque, acendiam fogo para aquecer seus alimentos
E ao mesmo tempo essa cozinha tinha uns túneis por onde o calor podia passar, por isso à noite eles não sentiam tanto frio. É bem interessante que bem na frente deles ficavam os estábulos onde guardavam suas vacas ou potencialmente seus iaques, seus carneiros ou suas cabras. E daqui mesmo eles tiravam o combustível que precisavam. E agora vamos entrar no que parece ser o guarda-roupa deles, porque aqui eles têm em exibição as roupas que usavam naquela época. É bem parecida com a que vejo o pessoal usando na rua. Esta, por exemplo, é de pele de iaque e tem o chapéu típico tibetano. E aqui podemos ver os diferentes tipos de roupas que eles usavam e acabaram de nos dizer que são roupas que realmente foram usadas pela família, vindas do baú da família. Mas agora vamos conhecer o terraço, quero ver a vista. E agora estamos no segundo andar e o dono está me contando que antigamente os jovens costumavam morar no segundo andar, porque eles eram os responsáveis por tocar os alarmes em caso de algum ataque, e que as pessoas mais velhas moravam no térreo, pois era mais seguro. Por outro lado, um dado interessante é que as casas normalmente eram conectadas com as casas dos vizinhos para que em caso de emergência você pudesse se deslocar de um telhado para outro. Se notarem, poderíamos pular facilmente para a casa do vizinho e o mesmo valeria para a casa ao lado se existisse. Dessa forma, a fortaleza permitia que você corresse ao redor em caso de um ataque e se defendesse sem nenhum problema. E aqui temos o altar, este é um altar típico tibetano, aqui podemos ver a oferenda que colocavam e na frente há tecidos com desenhos muito bonitos. Olá, qual é o seu nome? Meu nome é Lata Dawa. Meu nome é Max, quantos anos você tem? Tenho 10 anos. Agora vamos para a parte mais alta da casa. Daqui já dá um frio na barriga, esta é a fortaleza. Agora estamos no telhado da casa, que era de onde podiam vigiar ou contra-atacar qualquer ataque. Daqui, eles tinham arcos, flechas e conseguiam pular de telhado em telhado pelas casas vizinhas para buscar um melhor ponto de ataque ou defesa. E eu realmente fico meio receoso de ficar parado aqui, porque olha, o telhado também é como se fosse de terra compactada, na verdade dá pra ouvir que é oco. Imagina ter essa vista do telhado da sua casa. Todo verão eu estaria aqui fazendo um churrasco ou algo assim, embora o único problema seja que daqui você vê todos os seus vizinhos. Essa cidade é como um labirinto, não importa por onde você ande, você vai se perdendo. De onde você vem? Do México, e você? De Qinghai. Você é local, você é Hans. Sou da etnia Tu. E você fala o idioma local? No dialeto local deles, Yankati significa o que você está fazendo? Provavelmente vivem várias pessoas aqui. Este é um quarto, ali temos um museu e todas as decorações têm um significado. Por exemplo, este é o Buda da longevidade, que está representado pela fruta do pêssego, e o Buda da longevidade atua na China tanto para budistas comuns quanto tibetanos, sendo reverenciado por todos. Ele é encontrado em várias partes do país. Seu nome em chinês é Changsho Fo, que significa Buda, e Changsho, que significa uma vida longa. Como essas, há muitas decorações simbólicas difíceis de entender. A cultura chinesa é enorme e sempre digo que levaria uma vida inteira para poder entendê-la. Isso é muito interessante porque entramos como se fosse um jardim que no México poderíamos comparar com os cortiços que tínhamos antigamente na cidade do México. Já que nesse tipo de jardim viviam vários membros da família, os tios, os avós, os primos. Mas algo muito interessante é que daqui dá para ouvir as orações tibetanas que a família está fazendo, lá dentro dá para ouvir os sinos. Obviamente não podemos entrar para não incomodá-los, mas estamos muito agradecidos por terem nos permitido entrar. Até hoje continua sendo seu lar, pois cada um é como um pequeno apartamento. Por aqui podemos ver que estavam preparando a comida, tem ali o alho, o tomate, tem os alimentos que vão comer. Não pensem que sou atirado, mas agora conversei com a família e me autorizaram a gravar. Olhem, ali estão as vovozinhas. E curiosamente, no fundo da vila estava o templo. Isso ainda continua sendo um templo na parte superior, mas na parte inferior eles transformaram em uma sala de exposição. Assim, quem quer saber como é a vida aqui pode fazê-lo sem dificuldades. Posso entrar? Esta é a sala da família.
Esta é sua casa? Quantas pessoas moram aqui? Mamãe, papai, a vovó e também seus irmãos? Como você se chama? Prazer em conhecê-lo, sou Maximiliano Javier Carreira Camacho. Ele é Toei Yashi, que nos convidou para conhecer sua casa. Ele nos viu olhando e disse: entrem. Esta é a sala onde eles realizam suas reuniões, onde recebem os visitantes, e eu disse: ei, é uma sala enorme, quantos membros tem sua família? Ele disse: somos 7 no total, avós, pais e 3 filhos. O problema de vir em um tour é que normalmente te levam de um lado para o outro parando nos pontos turísticos, e raramente há tempo para sair e explorar a cidade. Então hoje eu abandonei meu tour um pouco mais cedo para poder realmente caminhar pelas ruas desta cidade. E pode-se dizer que o que vimos agora foi uma área antiga. Agora vamos andar onde vive a maioria, onde ficam hospitais, escolas e postos de gasolina. Saí do meu tour porque eles vão comer e prefiro sair enquanto ainda tem luz, assim podemos ver melhor. Olá, olá. E eu adoro que os locais usam seus chapéus tipo de cowboy, que são os clássicos chapéus tibetanos. Porque como mencionei antes, aqui o sol bate forte, bate mesmo. Por isso as pessoas têm pele mais morena e às vezes usam máscara, mas o estranho é que não usam protetor solar. Já faz 3 dias que procuro e não acho em lugar nenhum. A pele deles se adaptou, mas a minha arde toda noite. Esses aqui são os prédios de apartamentos onde moram muitas pessoas, mas são muito bonitos porque são bem diferentes dos prédios de apartamentos que existem em outras partes do país. Esses aqui realmente têm um toque local, podemos dizer assim. E olha, ele vai com seu gorro de ursinho. Agora estamos indo para o centro, onde dizem que todas as noites os idosos saem para dançar. Mas não sei se nessa parte da China também fazem isso, na maioria das cidades é assim, mas vamos ver aqui. Para o centro, por favor. Qual centro? Para a praça principal que fica ali na frente. Você fala inglês? Não, de onde você nos visita? Sou estrangeiro, sou do México. Isso fica na Rússia? Não, não fica na Rússia, México. Minha língua é o espanhol. Está conversando com seu amigo? E aí, o que manda? Onde vocês estão? Estamos por aqui perto. Ah, muito bem, muito bem. Eu peguei um táxi e estou numa videochamada com os seus amigos porque os 3 ficaram aqui desse lado. De onde ele veio? Falei que queria ir ao centro e ele perguntou: qual centro? Eu disse que não sabia onde era o centro e ele também não. Então pedi para me levar a um lugar mais ou menos divertido. E ele disse: beleza. Te deixo aqui? Ah, não sei, tem uma boa resenha por aqui? Sim, essa é a praça. Vou descer aqui. Quanto te devo? Obrigado, tchau. Bom, já era. Vai saber onde a gente chegou, parece o centro da cidade. Oi, 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 pessoal, hein? Vocês falam inglês? Quero sua recomendação, não sei onde ir. Onde eu posso ir para me divertir? Para a praça. Para qual praça? Por lá tem danças à noite. Agora não tem, né? Onde você recomenda eu ir? Sou turista e não conheço muito. Vou viajar, mas não sei o horário. Então vou chegar às 8 da noite. Não tem muita coisa aqui, mas à noite a praça é legal. A que horas? Às 8. Beleza, então eu volto por volta das 9. Obrigado, tchau. Agora sim estamos em uma cidade muito diferente do que estamos acostumados. Aqui as pessoas também parecem diferentes, pois 70% da população é da minoria tibetana. Pelo que parece, esta é uma clínica de saúde, ou bom, o que seria talvez um hospital pequeno, mas diz que é de medicina tibetana. Olhem, esse caractere é Tsang de Shitsang, então aqui diz Tsang Waitru, ou seja, tratamentos tibetanos, e aqui está escrito em língua tibetana. Também vou ver se consigo gravar a entrada, só para vocês verem que a clínica também está decorada com um tapete do Buda. Eu adoro essas cidades porque você vê monges andando por toda a parte. Mas é muito difícil conversar com eles, porque ou eles não me entendem, ou eu não entendo eles, ou simplesmente eles me veem como um bicho estranho. Este é o mercadinho local onde vendem pães grandes e leite do Jack, que dizem ser ótimo. Ainda não experimentei, mas vamos conferir o que há por lá. Oreo, biscoitinhos, galões de água, meias.
Acho curioso que vejo algumas pessoas que ficam me olhando e quando eu viro para tentar falar com elas, elas saem correndo, literalmente correndo. Vamos ver se tem alguma cerveja local. Isso é local? Não, é de Lhasa. Ah, é de Lhasa. Quero comprar uma bebida local. Bebidas ou lanches locais, qualquer um serve. Isso é bom? Ok, eu vou experimentar. Tenho que provar os produtos locais. O que é? Suco de maçã? Especialidade de Qinghai? Então vamos experimentar este que é de fruta amarela, não sei o que é guangu, mas a moça me recomendou. Parece que esta é a escola local ou o colégio local, não tenho certeza. O que sei é que aqui os locais têm outro idioma e quando usam mandarim o sotaque é forte. Talvez falemos do mesmo jeito? Isso aqui é uma escola secundária ou uma escola primária? Ensino médio. Esta é a escola secundária, os estudantes acabaram de me dizer que esta é a escola secundária local. Os estudantes estão saindo das aulas agora, mesmo já sendo 6 da tarde. A que horas vocês saem da escola? Nós moramos na escola. No ensino médio? Somos do ensino médio. Ah, ensino médio. Então vocês têm tipo 16 anos. 16 ou 17 anos. Então vocês nunca saem da escola, estudam o tempo todo? Sim. E aprendem inglês? Sim. Você podia ter avisado antes. Qual seu nome? Meu nome é Dansong, e o seu? Meu nome é Max. Prazer em te conhecer. Por que todos estão aqui? Viemos deixar nossos celulares Onde eles deixam? nessa lojinha. Celulares são proibidos na escola? Exato. Vocês não veem TikTok à noite? Não podemos, só ler. Sempre precisa estudar. Que cansativo. Sim, trabalhamos duro. A que horas vocês entram na aula? Depois das 6 da manhã. Às 6 da manhã? Que cedo. Que guerreiras. Vocês têm que pagar pra alguém cuidar dos celulares? Sim. Quanto? 7 yuans carregando, se não 3. Nos fins de semana carregamos em casa. Vocês voltam pra casa nos fins de semana. Sim. Excelente, obrigado. Encontrei todos os estudantes em fila e perguntei: Ei, a que horas vocês saem? Já são 6 horas, está tarde. E eles me disseram: Não, nós não saímos da aula. E eu perguntei: Como assim vocês não saem da aula? E eles disseram: Bom, as aulas acabam, mas nós moramos dentro da escola. Mas o mais impressionante é que não permitem que eles entrem com telefones celulares, por isso eles têm que guardá-los na loja. E na lojinha cobram 10 yuans para guardar os telefones deles e 10 yuans para recarregar crédito. Então, todas as noites eles têm que vir guardar o telefone e depois vir buscá-lo. Vamos ver se conseguimos entrar na escola. Esta é a escola local. Bom, é o ensino médio, todos eles já têm 17 anos. Vou virar para vocês verem a escola. Aqui é onde eles jogam futebol. Qual que é o seu nome? Yang Jianzhong. E o seu? Yang Jianzhong. Como assim? Eles têm o mesmo nome? Sim. Não. É verdade. Você está brincando? É sério. Você quer me enganar? Temos o mesmo nome. É um nome comum? Sim. Já são 6 da noite porque vai à escola. Porque hoje é domingo, vou para a escola por recomendação dos estudantes. Agora estou indo para o mercado, não sei se é um shopping ou se é um mercado ao ar livre. A ideia é comprar um chapéu tibetano para se proteger do sol na ausência de protetor solar. Acho que esta rua lembra a antiga da cidade. Acho que aqui ocorre o mercado noturno, pois estão montando as barraquinhas, mas chegamos cedo. Qual é o produto principal? Claro que palmilhas para o frio, porque eu digo pra vocês que fica bem intenso. A sensação é bem diferente de outros lugares em que já estivemos. Qual é o maior tamanho que você tem? Está. Tenho 1,90 metros, qual o preço? 30 yuans. 30 yuans? Tudo bem, eu levo. Você não tem palmilhas térmicas para os sapatos? Eu tenho estas. Já tenho dessas. Queria as que esquentam, você tem? Não dessas. Oi, tudo bem? Em que posso ajudar? É carne halal? Claro. Obrigado, mas sou mexicano. México. Turistando, descobri que vendem carne halal. Ah, claro que temos. Excelente. Vocês sabem falar árabe? Sim, sabemos. Uau, que interessante. É um açougue muçulmano, carne halal tem bastante por aqui.
Apesar de 70% das pessoas daqui serem tibetanas, há muitos Huizu, chineses, muçulmanos, por isso existe esse tipo de açougue. Finalmente encontrei o que estava procurando. Olhem, esta é uma loja de roupas tibetanas. Vejam, aqui está o clássico chapéu tibetano, tem de 380 a 320, não é barato, imagino que cuidem muito bem dele. E literalmente são chapéus de cowboy, tem até aqui a foto de um cowboy e aqui está a roupa tradicional tibetana. Está muito bem forrada. Imagino que devem ser trajes de luxo, não acho que sejam roupas para andar na rua, vejam como são bonitos. E dá pra ver que ele é alfaiate. Porque havia uma placa informando que faziam trajes sob medida e vendiam botas. Essas são botas tibetanas típicas e este parece ser o tecido usado para homens. E os de cima são todos vestidos femininos, que são mais coloridos, provavelmente esses são para o verão. Olhem que curioso. O pão tibetano é comido como se fosse uma rosca de reis. Parece um pão francês, mas em forma de rosca ou de bolo, e vejo que é muito popular. Ali o pessoal passa com sacos de pão e compra bastante. Olá, professora, como se chama esse pão? Momo. Momo é o pão local. No nosso país também temos parecidos, mas são alongados, não redondos. É assado? Sim. Mas tudo bem, nos vemos amanhã, que continuaremos com nossa aventura por esta província. Bem-vindos a um novo dia descobrindo a China inexplorada. O dia de hoje começa em uma escola de arte tibetana bastante específica, porque aqui eles se dedicam apenas a criar pinturas conhecidas como tanka, que é a palavra tibetana para se referir a um rolo. E ao longo do nosso passeio vamos entrar nas salas de aula. Vamos conversar com alguns dos estudantes e vamos ver algumas de suas obras-primas. Para tornar isso mais interativo, gostaria que vocês tentassem adivinhar o preço médio de uma dessas obras de arte nos comentários. E no final do passeio vou dar a resposta para vocês. Esta é a fachada da escola, que é muito bonita, e esta pessoa é um dos principais professores da escola. Que, se vocês perceberem, tem todos os detalhes tibetanos, desde os cavalos de vento com as cores típicas do budismo tibetano até a decoração. Fomos recebidos com algo chamado Hakan. No Tibete eram brancos, aqui amarelos. Geralmente ela vem com a frase Tashidelek. Existem diferentes cores de hada e neste caso recebemos a amarela. Ou seja, você ficará rico, especialmente se vier buscar aqui. E há outras cores, como o vermelho, que significa poder, tem o azul, que é a paz, e por outro lado tem o branco, que agora mesmo não me lembro, mas coloco para vocês na tela. Este é o saguão principal da escola. É onde estão em exibição algumas das obras de arte realizadas tanto pelos alunos quanto pelos professores. E são muito bonitas. Cada um dos elementos dessas pinturas está relacionado ao budismo tibetano, e tudo tem um significado que para alguém que não professa a religião do budismo tibetano seria impossível entender. E todos esses são peças de exposição, então neste momento vão fazendo o cálculo de quanto vocês acham que pode custar uma peça como essa. Em média, estamos falando de uma média. Esta é a tela onde a obra será realizada e aqui eles fazem o esboço inicial. Tudo isso é para que eles pratiquem. Nesta parte da sala de exposição podemos ver o trabalho pela metade e é muito interessante porque aqui ainda aparece uma pintura. Por outro lado, as versões finalizadas parecem ser feitas de tecido, mas nem tudo começa com uma pintura como esta, que neste caso é de Buda. Talvez vocês se perguntem de onde vêm as cores para as pinturas. Bem, eles fazem isso a partir desse tipo de minerais que depois precisam colocar nesses pilões, vamos chamar assim, para triturá-los e obter o pigmento. Então você coloca ali sua pedra, é um trabalho duro, porque você tem que esmagá-la e depois que já esmagou tem que girar isso. Você tem que enrolar completamente para que o processo de pulverização seja mais fácil, porque isso te ajuda a girar e se você gira, torna o processo mais simples. E é assim que obtemos o pigmento. Vamos ver como os alunos utilizam. Agora estamos em uma sala de aula, precisamos manter silêncio porque eles estão ocupados e isso requer concentração. Saudações, irmão. Quantas horas você pinta por dia? Normalmente 5 horas pela manhã. A que horas você começa? Às 8 da manhã. A que horas você termina? Como por volta das 2 da tarde? Por que você decidiu começar a estudar? Eu gostava de pintar. Há quanto tempo você está estudando? 11 anos. 11 anos? Quantos anos você tem? 27 anos. Você começou por volta dos 16 anos? Sim. Oh, incrível. E agora você é professor ou ainda está estudando? Sou aprendiz. Em quanto tempo você se tornaria mestre?
Depende. Tem pessoas que se tornam mestres depois de 8 a 10 anos. Ok, obrigado, irmão. É um prazer te conhecer. O prazer é meu. Ele estuda arte Tanka há 11 anos e trabalha 9 horas por dia, mas faz isso por prazer, pois para eles é uma forma de meditação. Lembrem que isso é uma prática religiosa, não só arte. Há quanto tempo você aprende? 5 anos. Quanto tempo falta para você terminar essa obra de arte? 3 ou 4 meses. Você tem feito isso sozinho? Sim. Uau! Com a ajuda do mestre. Ele fez este e ainda faltam 3 a 4 meses de trabalho. Quantas horas você pinta por dia? 10 horas. Trabalhando 10 horas por dia, ainda faltam entre 3 e 4 meses para terminar esta obra de arte. Há quanto tempo você está aprendendo isso? Há uns 4 anos. 4 anos, e como foi o seu primeiro contato com essa arte? Na internet. Ah, você encontrou no TikTok? Sim, algo assim. Você mora aqui? Imagino que te dão tudo. Sim. Uau, genial. Quanto falta para você terminar esse quadro? Já falta pouco. Uns 2 meses. 2 meses é rápido? Sim, haha. Aliás, quantos anos você tem? 18 anos. 18, então começou aos 15 anos. Sim. Uau, eu te admiro. Obrigado, foi um prazer te conhecer. Outra coisa interessante sobre a pintura Tanka são as milhares de maneiras pelas quais os clientes podem personalizar sua pintura. Por exemplo, neste caso pediram com pérolas, e todas essas são pérolas que os artistas tiveram que colocar à mão uma por uma, até terminar a pintura, que no total exigiu 2 mestres artesãos e 8 meses para ser concluída. Mas ao que parece também há outro tipo de pinturas, por exemplo, para o quarto da criança. Alguém encomendou um personagem de um filme animado muito famoso, conhecido como NEIA. Aqui já temos outra pintura que é bastante representativa do que é a China hoje em dia. Temos a bandeira, os símbolos nacionais, mas ao mesmo tempo rostos de diferentes minorias étnicas, como a minoria muçulmana, como os mongóis, o povo Huei, que são chineses muçulmanos, os tibetanos e muitas outras. Lembrem-se de que são 56 minorias étnicas, então não cabem todas. Aqui chegou o momento de revelar para vocês o preço médio de uma pintura como essas, pois acontece que cada uma dessas pode custar cerca de 50 mil dólares aproximadamente, o que dá mais ou menos 1 milhão de pesos mexicanos, mas esse é como um preço inicial. Há algumas que valem muito mais. E neste momento talvez vocês se perguntem por que haveria pessoas dispostas a pagar tanto dinheiro por uma pintura como essas. Levem em conta que isso vai além da arte, pois está profundamente ligado à religião. E portanto, os fiéis ricos não veem isso apenas como uma compra de arte, mas como uma doação. Da mesma forma, isso pode indicar que estão limpando o karma. E tomara que um dia possamos participar de uma doação tão generosa. Porém, esse dinheiro também mantém a arte viva. Como os estudantes desta escola de arte não pagam nada para aprender. Além disso, estar aqui garante moradia, alimentação e tudo o necessário para que possam se dedicar totalmente a aprender a fazer uma pintura tão cara. Mas é claro, eles precisam se comprometer pelo menos por 10 anos, que é o tempo necessário para se tornar um mestre. Do lado de fora da sala de aula, encontrei uma placa bem interessante que dizia assim: no caminho para sair da pobreza, não pode faltar nenhuma só pessoa, nenhuma só etnia. Quando o povo chinês fala, quando o Partido Comunista fala e quando os líderes do Partido Comunista da China falam, suas palavras têm peso. Isso significa que é necessário todo o povo, ou seja, as 56 minorias étnicas que compõem este país, para continuar progredindo, para seguir em frente. E colocam isso aqui porque obviamente aqui há um grande número de pessoas que pertencem à minoria tibetana. Mas enfim, dito isso, vamos continuar nossa viagem por esta belíssima província. Nossa próxima parada é ainda mais espetacular. Agora estamos na aldeia de Deji, dentro da província de Qinghai, que é uma vila bastante nova, na verdade, tem apenas 9 anos de história. E o que quero dizer com que é uma vila nova? Bem, todas essas famílias anteriormente viviam em localidades muito mais pobres, onde não havia muita indústria e por isso muitos deles não tinham trabalho. No entanto,
No ano de 2016, o governo criou um projeto de reassentamento, através do qual transferiram mais de 900 pessoas para as margens do Rio Amarelo, onde as pessoas poderiam se beneficiar da indústria do turismo, o que exigiu um investimento de aproximadamente 67,3 milhões de yuans. Além de trazer as famílias, era preciso apoiar a criação da infraestrutura necessária para que vivessem e tocassem seus negócios. E graças à realocação e ao desenvolvimento da indústria do turismo, atualmente a pessoa comum já começa a ter uma renda de até 17.600 yuans por pessoa, de acordo com o último censo de 2024. E isso representa o triplo do que ganhavam antes, e tudo graças a este lugar tão maravilhoso. Quem não gostaria de passar um dia de praia às margens do Rio Amarelo, um dos rios mais importantes do mundo, com essas vistas espetaculares para as montanhas características da região? E bom, talvez vocês se perguntem, por que o Rio Amarelo não parece amarelo nesta parte? Bom, isso é porque nessa etapa, o rio ainda não passa pela seção onde se enche dos sedimentos que lhe dão sua cor característica. E é por isso que aqui ele parece bem limpo, é transparente e dá para nadar sem nenhum problema. Se vocês perceberem, a areia é dourada, bem fininha, e o contraste com a cor da água e as montanhas ao fundo tornam a paisagem espetacular, que na China decidiram apelidar de As Maldivas da China. Eu nunca fui para as Maldivas, nem faço ideia de como seja, mas parece bem luxuoso. Deiji significa felicidade em tibetano, e esse é o nome da nova comunidade que surgiu há apenas 9 anos. Vamos ver se nos deixam dar uma volta lá, pois gostaria de conversar com os novos aldeões. E não é só um projeto que está sendo realizado nesta parte da China, mas o governo está criando novas aldeias em todos os lugares e as está impulsionando com o turismo, mas sempre a partir do investimento local para que realmente se beneficiem do impacto econômico que o turismo traz. Atrás de mim está o museu, onde contam a história das centenas de pessoas que decidiram abandonar suas casas, a mais de 3.000 metros de altitude para vir a este lugar. Mas é interessante, pois explicaram que o governo assumiu todos os custos da mudança e ainda deu a eles uma casa equipada com painéis solares, que não só produzem energia suficiente para o consumo pessoal das famílias, mas ao mesmo tempo também geram um excedente que proporciona uma renda mensal para todas as pessoas que vivem nesta comunidade. De acordo com o que nos disseram, esse valor pode variar entre 3.000 e 3.500 yuans por mês. E somando aos rendimentos que obtém com o turismo, uma família média tem uma renda anual entre 20 e 30 mil yuans por ano. O que para a região é muito bom, especialmente levando em conta que as pessoas aqui não têm hipotecas e que o custo de vida é bastante baixo. De verdade, ouvir essas histórias me deixa maravilhado e é uma verdadeira inspiração que faz você perceber que, na verdade, é possível viver em um país onde há oportunidades para todos, não importa onde você esteja. Eles são os novos moradores do vilarejo, são as pessoas que há 9 anos se mudaram para cá. Esta é a casa que o governo lhes deu, onde montaram seu negócio de comida e agora vivem aqui, em um lugar lindo com uma vista maravilhosa. E o que mais eles podem pedir? Bem-vindos ao maior lago da China e com o maior, quero dizer que ele mede cerca de 4.300 km², o que o torna até maior do que a cidade do México. Portanto, não é de se estranhar que os moradores locais o chamem de Mar Azul, e por muito tempo eles realmente acreditaram que isso aqui era o oceano. Porque não é apenas um lago extremamente grande, mas também é um lago salgado. Além disso, esse lago possui várias ilhas sagradas, como a Ilha dos Pássaros, famosa pela grande quantidade de aves que migram anualmente para essa região. É quase impossível ficar aqui porque está muito frio e o vento é tão forte que eu não consigo segurar a câmera na mão. E eu preciso de algo conhecido como heat pads ou nuan baobao em chinês para me manter aquecido. Estando aqui, não podia perder a chance de mostrar este lugar incrível que em breve estará totalmente congelado e já pode ser visto agora. Esta é a margem do lago que já está começando a congelar e que em breve vai se estender até cobrir o lago inteiro. Mas além deste lago, esta província tem outro conhecido como Chakharu, que em tibetano significa lago de sal, que é muito raso e por isso reflete o céu.
Mas antes eu queria mostrar para vocês este lugar maravilhoso, onde no ano passado Noélia e eu começamos o que ela e eu decidimos chamar de Volta à China em 88 dias. E graças a esse projeto é que hoje temos uma comunidade muito bonita de pessoas que estão interessadas pela China e que compartilham essa paixão pelo gigante asiático. Em homenagem a essa viagem linda, decidi relembrar aquele tempo vindo aqui, mas agora sem Noélia, e admito que sinto muita falta dela. Viajar é lindo, mas é ainda melhor quando é com quem você ama. E bem, neste lago tão bonito termina nossa viagem pela província de Qinghai, mas nossa série Descobrindo a China Inexplorada está apenas na metade do caminho. Então não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho de notificações para mais. Mando muito carinho para vocês do Lago Qinghai e nos vemos na próxima.